O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, defendeu nesta terça-feira, no Conselho Nacional de Justiça, a manutenção do veto de Lula ao projeto das saidinhas. Segundo o ministro, o projeto aprovado pelo Senado e pela Câmara mostrou uma visão punitivista do Congresso. Ao criticar a proposta, Lewandowski disse que o Congresso, abre aspas, praticamente extinguiu as saídas temporárias, fecha aspas. No CNJ, o ministro repetiu as justificativas apresentadas pelo governo no momento da sanção presidencial. De acordo com Lewandowski, o posicionamento do Congresso viola os princípios da dignidade humana, da individualização da pena e da proteção que o Estado deve dar à família. Ele também voltou a dizer que os chamados saidões são fundamentais para ressocializar os presos. Adalberto Piotto, muito boa noite. Começamos com você. O fato é que o presidente Lula, ao vetar parcialmente esse projeto aí que pôs fim à saidinha dos presos, foi a revelia da vontade do Congresso, do Legislativo, que votou pelo fim das saidinhas com ampla margem, tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados. E agora a gente acompanha, então, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, defendendo essa manutenção do voto, e a gente já tem acompanhado aqui a articulação da oposição para derrubar esse veto aí do presidente Lula. Boa noite. Boa noite, Paula, Augusto, Silvio, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. Eu vou dividir rapidamente meu comentário em três partes. Tem questões técnicas aí no que está dizendo o ministro, humanas, as que eu vou tratar são humanas para valer, tá? E políticas também. Primeiramente, questões técnicas. Ele diz que é punitivista a decisão do Congresso. Primeiramente, que é uma decisão democrática, votada, constitucional. E as saidinhas também se revelaram, em alguns casos, homicidas. Foi o que a gente viu, não foi? Essa foi, inclusive, a razão para que o Senado pautasse. No caso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pautasse essa decisão, esse projeto que já tinha sido aprovado na Câmara, o Senado votou para a Câmara, passou por unanimidade na Câmara na segunda votação, apesar da leve alteração que foi feita lá no Senado da República. Então, difícil entender o que ele chama de punitivista. Aí ele faz também, ainda na questão técnica, diz assim, mas isso viola, por exemplo, os princípios da dignidade humana. De quem? E depois, da individualização da pena. O ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, está falando em individualização da pena. Cadê a individualização da conduta em todos aqueles que não mataram ninguém, os presos do dia 8? Qual a defesa que faz o ministro Lewandowski em relação àquelas pessoas que estão sendo julgadas de, é horrível falar isso, mas não tem como fugir do termo, de baseada? O que aí sim viola não só a dignidade da pessoa humana, como viola também o princípio legal, a democracia, o direito de cada um. Bom, o direito à ampla defesa, o direito ao processo legal. Bom, essas são as questões técnicas. Humanas, eu vou realmente na questão da vítima, das vítimas de quem teve a saidinha. Quem foi o que assinou a saída daquele sujeito que, por exemplo, matou alguém? Baseado em que direito? Quem foi exatamente aquela pessoa? Por quê? Porque nós tivemos pessoas que morreram por decisão daquela pessoa, de alguma forma ela responde por isso, ou deveria responder. Então, os direitos humanos de quem? Vamos pensar na vítima também? É justo. A última questão. Política. Eu não sei se o governo Lula e o seu ministro da Justiça estão falando contra a saidinha e vetaram, na verdade, a decisão do presidente da República, então é no singular, né, porque ele vetou parte do que foi aprovado no Congresso, apenas como jogo de cena para ter alguma coisa para negociar com o Congresso, porque isso está claro e definitivo que vai ser derrubado no Congresso Nacional. O Congresso deu o recado claro. Quem tem representatividade popular é o Congresso Nacional e ele deixou muito claro o que pensa das saidinhas. Foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, depois aprovado novamente na Câmara, ou seja, esse veto vai ser derrubado. Então, para mim, parece mais um jogo de cena do que propriamente uma defesa, digamos, filosófica do assunto. Porque essa discussão já foi feita no Senado e na Câmara, o Congresso Nacional é quem dá a última palavra nessa questão. Vamos aguardar, então, né? Silvio Navarro, muito boa noite. Essa declaração do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, não surpreende, até mesmo porque ele orientou também o presidente Lula a vetar parcialmente esse projeto que pôs fim à saidinha vontade popular, vontade do Legislativo, com ampla maioria, e tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados.
Boa noite, Paula, querida. Boa noite, Ana. Boa noite, meu irmão Augusto. Boa noite, Piotr. Boa noite, você que nos acompanha. O ministro Ricardo Lewandowski diz que o Congresso Nacional é punitivista. Não, não é. Este governo, e ele faz parte deste governo de esquerda, é tolerante com a bandidagem. É disso que se trata. Vamos chamar as coisas como elas são. Olha só, o Congresso Nacional é formado por 513 deputados e 81 senadores. Este projeto passou tardiamente nas duas casas, com todas as votações necessárias em comissões e no plenário. Aliás, na Câmara mais de uma vez, porque o Senado fez um ajuste, abrandou o texto da Câmara e a Câmara voltou a referendar. Um projeto que caminhou pelas mãos do deputado federal Guilherme Derrite, atual secretário de Segurança do Estado de São Paulo, na legislatura anterior. E por que só foi votado agora, recentemente? Porque, mais uma vez, o Congresso só age diante de tragédias. E o Congresso reagiu a uma tragédia ocorrida em Belo Horizonte com o policial militar Roger Dias da Cunha, assassinado de forma brutal com um tiro na cabeça por um bandido que estava nas ruas, foragido por causa de uma saidinha. E por força do acaso, ou será que não é do acaso? Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, é o estado do presidente do Congresso Nacional, do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Por isso, o projeto andou. E se andou é porque a maioria dos representantes do povo, sobretudo da Câmara, batizada de Casa do Povo, assim referendou. Agora, esse governo é outra coisa. Esse governo é a favor de desencarceramento de presos. Este governo é um governo que abriu as portas para a dama do tráfico, essa é a alcunha de uma senhora casada com um dos líderes do Comando Vermelho, preso em Tefé, no estado do Amazonas. Ela entrou pela porta da frente do Ministério da Justiça, ela foi a outro evento e teve as diárias custeadas pelo governo, pela Secretaria do senhor Silvio Almeida dos Direitos Humanos. Então, vamos deixar bem claro do que nós estamos falando. O Congresso não é punitivista, aliás, agiu tardiamente para livrar o país dessa excrescência das saidinhas. E vai cair, o Congresso vai derrubar, porque vai prevalecer a vontade constitucional do Legislativo e não a vontade do ministro Ricardo Lewandowski. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Quero te ouvir também. A gente trouxe aqui a crítica do ministro Ricardo Lewandowski, que chamou, inclusive, a divisão punitivista, né, a decisão do Congresso de acabar com a saidinha, mas quero trazer aqui também, para a sua análise, a postura, a posição da Ordem dos Advogados do Brasil, que também se manifestou e acabou endossando aí a fala do ministro Lewandowski. Numa nota técnica, a entidade aponta que a ressocialização no meio familiar e outras atividades de convívio social, abre aspas aqui para a nota, de extrema importância para a reintegração social do apenado, porque o convívio com a família e com a sociedade tem como função primordial auxiliar o processo de reinserção social. Fecho aspas aqui para a nota técnica que foi emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Silvio. Boa noite, mestre Augusto e nossa audiência maravilhosa. Eu queria perguntar para a OAB qual a posição da OAB diante da falta de acesso dos advogados do Felipe Martins, que está preso inocentemente. É um inocente que já provou a sua inocência, ao contrário da Constituição brasileira, né, o ônus da prova fica para a acusação. O Felipe Martins já provou a sua inocência e continua preso desde o dia 8 de fevereiro. 8 de fevereiro, e seus advogados não têm acesso à totalidade das páginas aí do inquérito e do processo do Felipe Martins. Então, a OAB ela mostra sempre, né, uma bipolaridade e declarações de acordo com aquilo que interessa à OAB apenas, e não a prova irrefutável e corajosa da defesa da nossa Constituição. São declarações que são colocadas em momentos estratégicos. Agora um vídeo vai viralizar aqui do presidente Simonetti dizendo que precisa ser respeitado, e depois vem uma declaração dessa. O ministro Lewandowski fala, né, da individualização da pena. O Piotr já passou muito bem por isso, sobre
os julgamentos em lotes, né, como animais do 8 de janeiro. Nada para falar sobre isso, não é, ministro Lewandowski? Nada. E da dignidade humana. E aí eu volto, né, para o caso do Felipe Martins. Dignidade humana de um preso político que já provou sua inocência e que está encarcerado, que está que está sob ameaças dentro da prisão, da atual prisão. E se algo acontecer com o Felipe Martins, como aconteceu com o Clezão, diante dos olhos, né, sob os olhos do Estado, que morreu sob os olhos do Estado, de quem é a responsabilidade pela segurança física do Felipe Martins? Paula, o Piotr também mencionou, né, um projeto que foi aprovado por unanimidade na Câmara, e claro que vai voltar agora e o veto vai ser derrubado. Eu queria trazer uma página, uma capa da nossa revista Oeste, 209, de 22 de março, querido Silvio Navarro, o governo derrete. Sem apoio nas ruas e nas redes sociais, Lula convive com nuvens negras no horizonte econômico e uma gestão desastrosa em áreas sensíveis como saúde, educação e segurança pública. Essa capa do Silvio Navarro, da edição 209, de 22 de março, é o retrato perfeito deste governo. E agora, eles não têm mais como esconder, né, as pautas, como eles estão sempre de mãos dadas com os bandidos, sejam bandidos no Brasil, corruptos no Brasil, ou manifestações terroristas, tanto no Brasil como o MST, mas, né, a proteção e o agradecimento de grupos terroristas lá fora, como o Hamas. Então, essa brilhante capa do Silvio é exatamente o que acontece com este governo. E, mais uma vez, essa pauta importantíssima para a população da segurança pública vai derreter mais um pouquinho daquela estrela ali da nossa capa. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio, meu compadre Piotr, Ana, minha parceira. Boa noite a você que nos acompanha. Quem é que entende desse assunto? É o Derrite, Guilherme Derrite, que é secretário de Segurança Pública, do único estado que realmente combate as organizações criminosas, né? Tem de combater junto à imprensa que fica defendendo. E essa turma do governo. Ou é o Lewandowski. O Lewandowski é o sujeito que queria absolver o Zé Dirceu do julgamento do Mensalão e foi pilhado ali em flagrante falando pelo telefone com um parente, né? Por uma jornalista aí que ouviu o seguinte: nós votamos com a faca no pescoço o caso do Dirceu. Ele queria absolver. Ele absolve todos os amigos e, pelo jeito, entrou no corporativismo, aí da bandidagem, né? Governo cheio de bandido, eles são solidários com os que estão presos. A saidinha no Brasil deveria acabar no momento em que publicaram a foto da Suzane Richthofen saindo no Dia das Mães para visitar os pais que ela matou. Foram assassinados a mando ela foi confraternizar com quem ela não tinha mais família, porque ela acabou com a família. E saiu no Dia das Mães. Naquele momento, deviam parar com essa discussão. Mas agora é o seguinte, eles saem porque o convívio com a família melhora. Eles vão ver que é bom viver em liberdade. Então, pois bem, convidem esses defensores aí da saidinha, convidem o pessoal que sai para a ceia de Natal. Lewandowski devia levar algum para casa e convidar já, quando sair da cadeia, já que ele vai melhorar, convida para ser motorista, levar as crianças da família para a escola. Convidem. Agora, vem me falar em punitivismo. Punitivista, como a Ana lembrou muito bem, é o Supremo e é o governo. E tem esse caso do
Felipe Martins. O que é isso? Está provada a inocência do Felipe Martins, ele continua sendo preso, castigado e chantageado para fazer uma delação premiada, né, quando ele não tem nada a dizer. Já disse que não faz delação, porque não tem o que delatar. Esse não merece solidariedade de ninguém, né? Isso não é coisa de punitivista. O Lewandowski deveria se preocupar com os presos que fogem de presídios de segurança máxima. Ele não entende nada disso aí. A saidinha, vocês conhecem alguém que foi recuperado pela saidinha? Eu conheço muita gente que matou durante a saidinha ou que não voltou. A porcentagem dos que não voltam é cada vez maior. Agora, o Congresso vai sim derrubar o veto. Isso aí é um tipo de populismo, a meu ver, endereçado à turma da conversa, como é que é? Cabulosa. Isso é um bom assunto para conversas cabulosas. Agora, o Congresso faz a lei. Acabem com isso. Saidinha é uma piada de mau gosto no Brasil e é só mais uma prova de que o governo trata bem culpados e pune inocentes. Aí me vem com essa conversa aí, individualização de conduta, quando eles julgaram por manada os acusados de golpe, o golpe do algodão doce, do 8 de janeiro. Esses caras não têm o menor compromisso com a coerência, são cínicos. E tem que libertar imediatamente o Felipe Martins, para começo de conversa.